Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver aí. Seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. E daremos prosseguimento, ao assunto que nós estamos falando sobre os tipos de Estado que nós temos na Era Moderna, não é isso? Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estado de bem-estar social. Nós falamos sobre a política de não intervenção do Estado na economia e falamos também como essa política de não intervenção, dessa liberdade em excesso do mercado, como isso vai ser danoso e vai promover, inclusive, vai ser um dos elementos que vai ajudar a essa promoção, esse surgimento da Primeira Guerra Mundial. Entramos na década de 30 e um economista norte-americano chamado John Maynard Keynes, ou só John Keynes, ele vai escrever um livro chamado A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, tá? E esse livro vai colocar um novo modo de ver o Estado. Ele vai propor um Estado intervencionista. Professor, o que quer dizer isso? O Estado vai acabar com a liberdade? Não, as liberdades individuais serão mantidas, uma certa liberdade na área dos negócios, mas vai se acabar com aquela ideia de liberdade total, de não intervenção do Estado na economia, vai acabar com aquela ideia de Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer, assim, que na verdade está relacionada a essa questão da não intervenção, tá? E vai dizer assim, que os mercados, eles não se autorregulam, Por quê? Porque eu tendo a monopólios. Então, ele vai dizer assim, olha, já se provou que o Estado liberal não se sustenta, embora seja uma criação ainda, essa ideia vai surgir no século XVIII, vai ter essa permanência no século XIX, século XX, Primeira Guerra, crise de 29, Segunda Guerra Mundial. Ih, professora, tem muita guerra aí. Tem muita guerra, mas não vou dizer que tem solução, mas vai surgir um novo Estado, tá? Uma nova forma de Estado, que é o Estado de bem-estar social. O que significa, falar em Estado de bem-estar social? Significa que eu estou falando de um Estado que ele é o promotor da economia, Ele promove a economia, ele é um promotor do desenvolvimento. É o Estado que garante os direitos sociais, é o Estado que vai garantir os direitos trabalhistas. Ou seja, não vou dizer que nada, mas tudo que está relacionado à relação patrões-empregados, tudo que tiver relacionado à questão da livre concorrência, essas leis contra monopólios, oligopólios, essa política de que o Estado promove o desenvolvimento da nação. Aí você vai dizer, professor, o Estado empresário, sim, vai surgir essa noção de que o Estado, ele é um empresário. Imagina o seguinte, que na sua cidade eu preciso fazer uma obra assim, sei lá, uma rodovia, uma coisa assim, uma obra muito grande,
e muito cara. Dificilmente a iniciativa privada ela vai tirar, por mais que você ceda para ela, que ela cobre pedágios depois, né? Enfim, que tenha um certo controle sobre a via, ela não vai tirar o dinheiro do bolso e vai dizer assim, ó, vou fazer essa rodovia. Não. Por quê? Quem é aquele ente, tá? Que tem capacidade de ter um volume maior de dinheiro ou que tenha uma capacidade maior de endividamento. A gente precisa pensar nisso. Na verdade, a maioria dos países, eles possuem uma dívida tanto interna quanto externa bastante significativa, né? O Brasil sofreu por anos pagando juros de dívida, até que essa dívida finalmente foi paga, e agora nós estamos voltando a um período, né? Não é de agora, não é esse governo específico, estamos voltando a um período de endividamento da nação, mas todos os países têm uma cota de dívida, aquilo que eles podem dever, porque eles têm patrimônio para bancar. E a iniciativa privada, na maioria das vezes, ou não tem esse dinheiro, ou não tem a capacidade de se endividar, ou se tenha também não quer reaver esse dinheiro, sei lá, não sei quantos anos depois. Então, o Estado ele se torna empresário para poder fazer grandes obras públicas, algumas, né? Essa ideia de empresas públicas, no Brasil, por exemplo, Petrobras, Vale do Rio Doce, né? CSN, seriam empresas em áreas estratégicas, né? Ele não vai fazer uma empresa, por exemplo, de produção de caneta. Não, são empresas em áreas estratégicas, tá? Ou seja, quando eu falei da CSN, eu tô falando do quê? Do aço, que é indústria de base. Quando eu falei da Vale, eu tô falando da mineração, né? Que é base para a indústria siderúrgica, né? Eu falei da Petrobras, extração do petróleo. No Brasil, nós tínhamos serviços de luz, telefone, todos eram públicos. Não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, estou dizendo que era a realidade, ok? Então, o Estado, ele vai com ele é um investidor, né? Ele que faz isso, promove esse desenvolvimento da nação, e a partir daí ele pode, inclusive, entregar parte do controle para a iniciativa privada. Esse não é o problema, mas ele é aquele que faz. Ele é aquele que vai garantir os direitos sociais, aquele que vai garantir a saúde, a educação, que vai garantir leis trabalhistas. E leis trabalhistas, não como hoje a gente tem, que a gente está num período de flexibilização, mas o período em que as leis trabalhistas foram escritas, que eu pensava na proteção de forma mais concreta do trabalhador, né? Por exemplo, fora, né, no Brasil existe saúde pública, ainda hoje, enfim, existe educação pública, que são frutos dessa ideia de estado de bem-estar social, mas em outros países, por exemplo, em citar os Estados Unidos, toda a educação básica, né, em países também da Europa, ela é pública. Existem escolas privadas? Existem, mas é para a elite da elite, não é, né? E mesmo assim, muitas pessoas, mesmo que tenham um dinheiro para pagar essas escolas, que são muito caras, ainda optam pela escola pública, porque a escola pública é uma escola de excelência, né? Estamos passando pela pandemia do Covid e o nosso SUS, que é resultado dessa política mais tardia de bem-estar social,
né? O sistema público de saúde britânica, que é resultado dessa política de saúde pública de garantir direitos sociais básicos, eles são importantes, né, para a manutenção desses direitos. Então, quando eu falo de bem-estar social, eu falo no Estado interventor, né, e esse Estado, ele é promotor também do desenvolvimento. Quando a gente vai chegando mais ou menos, né, isso aí começa meados dos anos 30, essa política, quando nós chegamos mais ou menos anos 70, final da década de 70, final da década de 80, principalmente com Margaret Thatcher na Inglaterra e com Reagan nos Estados Unidos, eles vão começar a dizer o seguinte: esse sistema público de atenção, né, esse excesso de direitos trabalhistas, né, esse excesso de garantias, essa história do Estado ser empresário, né, vai dizer que eles vão alegar que isso tudo é muito caro, que promove o endividamento do Estado, tá? Só que a gente precisa pensar também que o estado de bem-estar social, se você parar para pensar, historicamente, ele vai ser um concorrente direto do Estado socialista. Estado socialista? Sim. Ele não vai surgir um pouquinho antes da Segunda Guerra. Gente, quando acaba a Segunda Guerra, eu tenho duas potências, né? Estados Unidos e União Soviética. Bom, concorda que a União Soviética, ela sai dali, a imagem dela sai fortalecida, né? Era um país agrário, até poucas décadas antes, né? Passou pela Segunda Guerra e com maestria, né? Trazendo inovação tecnológica para a guerra, um país que sai enriquecido, né? Tanto que se começa posteriormente, né, o fenômeno que a gente vai chamar de Guerra Fria, né, que eu tenho duas potências econômicas e essas potências elas estão querendo o quê? Um poder hegemônico, ou seja, influenciar cada vez mais pessoas. Então eu tinha uma União Soviética que estava enriquecendo, eu tinha corrida espacial, enfim, e o mundo capitalista não podia ficar para trás. Qual era a propaganda soviética? Que as pessoas tinham direitos sociais, que as pessoas tinham bons serviços, né? Elas poderiam não ter acesso a muitos bens de consumo, mas ela tinha uma saúde de qualidade, ela tinha educação de qualidade, ela tinha emprego para todo mundo, né? Todas as pessoas tinham habitação. Então, se você parar para pensar, todas as necessidades básicas estavam sendo satisfeitas pelo Estado socialista. Em oposição, eu tinha um pós-guerra, um fenômeno de terra arrasada, porque a guerra foi no território, prioritariamente, no território europeu. Então, gente, o que eu preciso? Imagina, a Rússia lá, toda linda e bela, lógico, sofreu muito, foi o exército que mais perdeu homens, mas o que eu tô falando é o seguinte: o modelo econômico que levou a União Soviética a um período de grande prosperidade estava ofuscando quem? Estava ofuscando o mundo ocidental. Então, eles precisavam rivalizar, eles ter uma coisa para rivalizar, ou seja, o capitalismo precisava ter coisas semelhantes, inclusive, né, ao Estado socialista, com as benesses do capitalismo. Então, eu tinha o quê? Eu tinha acesso a direitos básicos, leis trabalhistas, enfim, mas eu também tinha apelo ao consumo, eu tinha produção,
né, de carros. Você vê a produção norte-americana dos carros dos anos 50, 60, aqueles carros gigantes, muito luxuosos, ou seja, olha, nós temos o que vocês têm e muito mais. Então, na medida em que vai chegando ao final dos anos 70, começo dos anos 80, a União Soviética vai entrando numa crise econômica que vai, enfim, né, vai acabar com o próprio fim da União Soviética em 91, o fim formal, porque digamos que o simbólico foi em 89, com a queda do Muro de Berlim. Nós podemos falar que esse contraponto, né, dessa manutenção de direitos, né, desse Estado interventor, promotor da economia, né, o socialismo tinha uma economia planificada, ou seja, o governo dizia, esse ano a nossa economia vai crescer 10%. Filha, se vira malandro, a economia vai ter que crescer 10%. O que a gente precisa fazer para isso? Né? Então, eles vão, enquanto eu tenho esse contraponto, vai tudo muito bem. Quando a União Soviética começa a entrar em crise, os líderes da Inglaterra e dos Estados Unidos, né, Margaret Thatcher e Reagan, eles vão dizer assim, olha, esse Estado tá muito caro, não tá dando certo, né? Não é justo que as pessoas paguem por serviços, muitas vezes, que elas não utilizam, né? Ou que elas usem um serviço de maneira gratuita, que na verdade é como se, vamos pensar o seguinte, a ideia era de que cada um tem que ser livre, tem que prover a sua própria existência. Não é que não exista assistência social. O Estado pode ajudar em caso de necessidade, mas esse custo ele não vai ser partilhado, né? O Estado ele não é obrigado a arcar com o custo de todos, né? Somente com aqueles que são os mais pobres. Então eu vou o quê? A ideia de encolher o tamanho do Estado. Então, essa ideia do Estado de bem-estar social, ela vai sendo completamente desmantelada nos anos 80, tá? E essa ideia também vai chegar ao Brasil, que vai fazer o quê? O pouco estado de bem-estar social que tinha, o ensaio que a gente teve, porque nunca foi um estado de bem-estar social muito efetivo, vai ser, digamos assim, a gente vai finalizar ele por jogar pá de cal com os grandes projetos de privatização, ou seja, o Estado oficialmente deixando de ser um empresário, tá? Embora ainda existam empresas públicas no Brasil, tá? E existem também empresas públicas fora do Brasil. Mas essa grande política de privatização, né, essa política de flexibilização, enfim, das leis trabalhistas, elas vão finalizar aí nos anos 90. A gente vai jogar a pá de cal e dizer assim, olha, o estado de bem-estar social acabou, tá? Então, é isso.